Paz do Senhor! Estamos aqui mais uma vez para juntas e juntas buscar a face do Senhor, crescer, aprender com a palavra, ser bênção. Que a gente, juntos e juntas, somos mais do que vencedores, porque Jesus é bom e Ele só tem o melhor para nós. A palavra dele é para nos orientar, é para nos despertar, é para nos exortar, é para nos abençoar de todas as formas. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Estamos aprendendo aqui no livro de Êxodo. Hoje vai ser o capítulo 18. Desse homem, desse líder abençoado que foi Moisés. Quer saber o título? Deus quer líderes que saibam ouvir. É fundamental um líder saber ouvir, saber calar na hora certa, saber observar tudo que está acontecendo ao seu redor e saber orar. Olha, Senhor, a situação é essa, me ajuda, faz alguma coisa por mim, ou me coloca em outro lugar, né? Jesus sabe, Jesus tem as suas formas de trabalhar, porque às vezes ser líder não é fácil, né? Tem as oposições, às vezes assim, cada cabeça é um mundo, e você tem que ter direcionamento de Deus. E o maior direcionamento é obedecer ao Senhor. Quando se obedece ao Senhor, a gente escuta a família pastoral, a gente escuta os liderados da igreja, e muitas vezes a gente vai para os pés do Senhor, para aquilo que a gente não pode resolver, Ele resolva. Amém? Então lembre-se, Deus quer líderes que saibam ouvir, e Moisés era um desses. Vamos aprender? Aqui no capítulo 18 de Êxodo. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. Nesse tempo, nesse momento, Jetro não estava com Moisés, mas soube de tudo. Porque quando Deus faz algo nas nossas vidas, quando Deus trabalha, não precisa sair falando. O comentário sai, a notícia sai, o próprio Deus mostra. Porque um homem de Deus e uma mulher de Deus não fica escondido. Nem precisa eu e você se exaltar, porque não somos nós, mas o Senhor honra. Amém? Jetro, sogro de Moisés, tomou Zípora, a mulher de Moisés, depois que ela lhe enviara. A gente sabe que esse momento aqui dá a entender que Zípora, ela estava na casa do seu pai. Mas vê o que ele fez. Com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse, eu fui peregrino em terra estranha. O que eu acho lindo é que os homens de Deus naquela época, eles colocavam o nome dos seus filhos de acordo com o que tinha acontecido, do que Deus tinha feito com eles. Isso é fascinante. E o outro se chamava Eliezer, porque disse, o Deus do meu pai foi por minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Deus livra. Deus abençoa, Deus protege, Deus tira de um lugar para o outro. Só é a gente estar orando e ficar na posição que Ele quer e esperar nele. Deixe Deus trabalhar, porque do jeito que Ele cobrou de Jonas, Ele também sabe quando eu e você está sendo oprimida, quando está difícil. Ele sabe trabalhar. Vindo, pois, Jetro, desculpa, minha garganta, o sogro de Moisés com seus filhos e com a sua mulher, a Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado. Quer dizer, veio Jetro, né, para se encontrar com Moisés e trouxe sua esposa, que era a filha de Jetro, e seus netos, né, os filhos de Moisés. Disse a Moisés, eu, teu sogro, Jetro, vim a ti com a tua mulher e seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, inclinou-se e beijou, perguntaram uns aos outros como estavam e entraram na tenda. Ali foi uma hora de encontro, de confraternização, de amor, de saudade, né? E Jetro trouxe sua esposa e seus filhos, porque Moisés estava com o povo lá no Monte Sinai, estava lá naquele monte, naquele deserto. Mas você pode estar onde estiver, as pessoas vão ao seu encontro, porque Deus traz aproximação, porque Deus abençoa. Só é você fazer a vontade de Deus. Moisés estava fazendo a vontade de Deus.
E na hora certa, chegou seu sogro, a esposa de Moisés e seus filhos, justamente na hora que ele estava com o povo trabalhando para Deus. Se tem alguém afastado, tem alguma situação desagradável, faça a vontade de Deus, espere nele, porque ele coloca tudo no lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, inclinou-se e o beijou. Veja o que é um homem de Deus, o que é um líder de Deus. Ele se inclinou com respeito, o beijou. Aquela esposa de Moisés não estava com ele nem seus filhos, mas na hora certa teve um encontro. Porque aqueles que estão longe, Deus marca encontro, Deus traz para perto. Só é você como líder obedecer ao Senhor, obedecer aos seus líderes, fazer a vontade do Senhor e ficar na posição que Ele quer. E Ele coloca tudo no lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Moisés contou a seu sogro todas as coisas que o Senhor lhe tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, como o Senhor os livrara. Ali Moisés contou tudo a Jetro, né? Os livramentos, a justiça de Deus com Faraó e como Deus tinha cuidado e estava cuidando daquele povo. Imagina, né? A admiração de Jetro por Deus ter escolhido Moisés, o seu genro. Imagina aquela conversa saudável, maravilhosa. A Bíblia não diz quanto tempo os filhos de Moisés e a esposa dele estavam ausentes na casa do pai dela, mas diz que teve um encontro. Mas diz que Jetro trouxe novamente, porque um homem de Deus o Senhor honra. Um homem de Deus o Senhor coloca a família tudo no lugar. Um homem de Deus, Jesus, sabe trabalhar no meio da família de um homem de Deus. Fique na posição que o Senhor quer. Lembre-se do título, Deus quer líderes que saibam ouvir, e Moisés era um desses. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando da mão dos egípcios. Veja como Jetro se alegrou, com os milagres, com a história tão linda e verdadeira que Moisés contou a ele. E Jetro disse, bendito seja o Senhor que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou a este povo debaixo da mão dos egípcios. Jetro disse, bendito seja o Senhor, esse Deus grande e poderoso que livrou o povo de Israel junto com Moisés daquela perseguição, daquela humilhação, é o mesmo Deus que dá livramento a mim e a você. É o mesmo Deus que trabalha na nossa vida e no meio da nossa família. É o mesmo Deus que trouxe a esposa de Moisés e os seus filhos para perto dele. É o mesmo Deus que coloca no meio da família tudo no lugar. O segredo é obedecer a Deus. O segredo é ser um líder que saiba ouvir. E agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses. Olha que Jetro falou. Porque na coisa em que se ensoberbeceram, o sobrepujou. Esse agora eu sei que Deus é Deus. Que aquele soberbo daquele faraó, Deus tomou providência. E que aqueles que são oprimidos, atacados, isso aí é a minha forma de falar, dá a entender por esse versículo. Deus é o Deus dos deuses. Então Deus sabe colocar tudo no lugar. Depois daquele milagre, daquele agir do Senhor, a conversa de Jetro com Moisés era uma conversa linda, uma conversa verdadeira e exaltando o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor. Deixe Deus trabalhar na sua vida, por mais que esteja doendo, porque Moisés passou coisas difíceis, mas agora a família dele estava indo ao encontro dele. Ninguém sabe, não se diz quanto tempo a esposa dele e seus filhos estavam longe, mas uma coisa é fato, Deus cuida, Deus abençoa, Deus protege e Deus traz para perto. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jetro, o sogro de Moisés, tomou holocaustos, sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comer pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Quando Jetro soube tudo aquilo, Jetro foi o primeiro a fazer um sacrifício para o Senhor. E veio Moisés com Arão todos para comer e se alegrar daquele sacrifício, daquela adoração ao Senhor. Porque um homem de Deus impacta outros homens de Deus.
Veja que Jetro, Moisés não mandou, ele veio sacrificar, ele veio adorar o Senhor, porque viu como Deus era lindo na vida de Moisés. Obedeça, seja uma pessoa que saiba ouvir, fique na posição que Deus quer, porque Deus mostra quem é quem. Deus dá honra a quem tem honra. O Senhor sabe trabalhar, não esqueça disso. E aconteceu que no outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Moisés ali ouvindo, resolvendo tudo aquilo, e Jetro observando. Muitas vezes a caminhada está pesada, está difícil. E a de Moisés estava porque ele sozinho para ouvir, para administrar aquela situação como juiz na terra, como promotor, como advogado. Mas quando você está cansada, quando você mesmo na casa de Deus não sabe que rumo tomar diante de certas situações, o Senhor manda alguém para te abençoar. O Senhor faz coisas tremendas, o Senhor tira daqui e coloca ali. Ele sabe como agir. Olha o que aconteceu. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo que ele fazia ao povo, disse: que é isto que tu fazes ao povo? Porque te assenta só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde. Ele sabia, ele já tinha entendido ali o que era, mas ele deixou Moisés explicar a ele. Por que tanta, Por que você fica a tarde todinha, de manhã até a tarde, ouvindo este povo para resolver tudo? Ali já foi um direcionamento de Deus, porque sabia que Moisés era homem e ia ficar fadigado. Eu volto a repetir, se tem alguma situação difícil, constrangedora, só ore, porque o Senhor sabe trabalhar. Ele é o juiz dos céus e da terra. Ele é o Deus da minha igreja, da tua e de todas as igrejas do Brasil e do mundo. Ele é conhecedor de cada cabeça, cada mente, aquele que está de acordo, aquele que não está, aquele que faz campanha contra, oposição. Deus sabe todas as coisas. Existem pessoas que boicotam o trabalho de Deus. Você não tem que dizer nada a ninguém. Você tem que orar, você tem que aguardar, você tem que jejuar. E o Senhor traz a solução. Olha o que aconteceu. Então disse Moisés a seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. Ele explicou a seu sogro: é porque tem muita causa, tem muita coisa, e o povo vem a mim para eu mostrar a lei de Deus, para eu dizer como deve fazer. Mas veja, uma pessoa só, para administrar uma coisa muito difícil, não é fácil, porque o ser humano é limitado. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que faz. Por que o sogro de Moisés disse isso? Porque o sogro de Moisés viu Moisés muito atarefado, muito sufocado. E por ser um homem já de indônio, de idade, ele sabia que lá na frente Moisés não ia suportar o fardo tão grande. Eu volto a repetir, está com um fardo grande, está passando alguma situação que nem você está entendendo, vá orar, louvar, exaltar e jejuar e ler a palavra, que o Senhor te dá um direcionamento, que o Senhor clareia tudo, porque o Senhor é bom, é santo e poderoso. Aleluia. Totalmente desfalecerás, ele disse Moisés. Se você continuar com essa responsabilidade todinha, você vai cansar, você vai desfalecer. Assim tu como este povo que está contigo, eles todos vão desfalecer. Então veja, Deus nos coloca em algo, mas a gente tem que fazer nossa parte. Se está difícil, a gente tem que orar, tem que pedir a Deus uma solução. Porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não podes fazer. Ele disse: olha, tu estás sozinho, para dar toda assistência a esse povo, orientar em tudo, tu és ser humano, tu vai desfalecer. Aí veja o conselho que Jetro deu a Moisés. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei e Deus será contigo. Olha que coisa linda. Como quem diz, esse conselho que eu estou te dando é de Deus. Sê tu pelo povo diante de Deus e leva tu as causas a Deus. Ele diz: eu entendo que tu és boca de Deus, que tu escuta, tu aconselha Moisés e leva a Deus.
mas tu és ser humano. Declara-lhe o estatuto e as leis e fazes saber o caminho em que deves andar e a obra que deves fazer. Jetro estava dizendo tudo ali para Moisés entender que ele sabia o que estava acontecendo. Ele disse: eu sei que você cuida, que você fala da lei, você é zeloso, você é um líder, você está aqui para obedecer ao Senhor. Eu sei que você faz o que o Deus manda, eu sei que você orienta essas pessoas certa, mas você é humano. E se você não tiver uma forma de agir, você vai desfalecer. E eu e você também tem que entender isso. Aquilo que não está no nosso controle, a gente ora. Tem coisas que não podemos falar a ninguém, mas a Deus a gente fala. E Ele conhece a causa melhor do que eu e você. E Ele resolve. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, temente a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, e põe sobre eles por maiores de 1000, maiores de 100, e maiores de 50, e maiores de 10. Ele diz: procura homens temente a Deus. Procura homens que não sejam, olha que coisa tremenda, aleluia, capazes, temente a Deus, pessoas competentes. Procura homens que odeiam a avareza, o pecado, a ganância, né? Aleluia, Deus é tremendo. E põe sobre eles por maiorais de 1000. Quer dizer, coloca uma equipe para um de 1000, coloca outra equipe de 100, coloca outra equipe de 50 e outra de 10. Quer dizer, divide as tarefas, procura outras pessoas sérias, competentes, que sejam líderes, para te ajudar nesta caminhada, porque é muita gente para tu resolver. Tu é humano, tu não vai dar conta. Então, irmãs, tenha calma. Se tem algo que você está com fardo grande, tem coisas que mesmo com fardo grande a gente não tem um jeito. Então a gente ora. Senhor, me ajuda. Manda pessoa para me ajudar, para me orientar. Senhor, cria a situação aqui. E Deus sabe fazer. Porque Deus mandou Jetro para Moisés. Para que julgue este povo em todo tempo. E seja que todo negócio grave traga a ti. Mas todo negócio pequeno eles o julguem, assim a ti mesmo te aliviará da carga, e eles a levarão contigo. Ele disse: olha, coisas que eles possam resolver, esses outros líderes que vai te ajudar, eles resolvem. Só uma coisa muito pesada, uma coisa dura, é que você vai resolver. Mas divida as tarefas, faça desse jeito. Olha o que eu mudei, o que eu falei do título. Deus quer líderes que saibam ouvir. Se isto fizeres e Deus tu mandar, poderás estar subsistir. Assim também todo este povo em paz irá ao seu lugar. Ele disse: Jetro, se você fazer isso, se Deus está no negócio, vai dar tudo certo. E você vai diminuir sua carga. E você vai ter mais fôlego, mais saúde, para continuar cuidando desse povo, para não desfalecer. Então, que eu e você possa tomar esse conselho e saber aquilo que a gente não pode resolver, mas que a gente não tem um Jetro. Vamos orar para Deus mandar um Jetro, a pessoa certa para nos ajudar, nos aconselhar, e é só vitória. E Moisés deu ouvido à voz de seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. Você entendeu o título? Deus quer líderes que saibam ouvir. Moisés ouviu. Moisés fez tudo do jeito que Jetro mandou. Moisés não era um líder, Deus não falava com ele, mas ele era humano. Então não pegue uma carga total que você não possa carregar, ou que estão lhe oprimindo. Tenha calma, vá orar, que Deus vai mandar um Jetro. Ou o próprio Deus vai ser o Jetro e resolver toda a situação. Deus é fiel. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e os pôs sobre cabeça, sobre povo, maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Quer dizer, ele dividiu as tarefas. Cada um com 10.000, outro com 5.000. Ele soube dividir. Ele procurou homem sério, digno, do jeito que seu sogro falou. Deus tem um jeito para mim e para você. É só a gente orar. É só a gente clamar e o Senhor manda. Aguarda. Vamos orar, vamos louvar, para que Deus tenha um jeito para nos orientar, para nos ajudar na obra do Senhor. E eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo
trouxeram a Moisés, e todo negócio pequeno julgaram eles. Quer dizer, uma coisa árdua traziam a Moisés. Mas aquela algo pequeno que eles podiam resolver, eles mesmos resolviam. Como é bom um líder que ouve. Como é bom um líder que escuta e que obedece. E para terminar o 27 do capítulo 18 de Êxodo, então despediu Moisés o seu sogro, e o qual se foi à sua terra. O sogro de Moisés trouxe sua família para ele, mas serviu de bênção para a vida de Moisés. O sogro de Moisés aconselhou Moisés, mesmo sendo um homem que ouvia a voz de Deus, mas ouviu a voz do seu sogro. Porque quando Deus escolhe um líder, ele escolhe para a gente aprender, para a gente melhorar. Às vezes a gente está todo errado, meio perdido, mas temos que orar, louvar e pedir orientação a Deus. E se necessário, o Senhor manda um Jétro para mim, e o Senhor vai mandar. Você não vai perder sua posição de líder, aquilo que Deus tem com você. Mas você sozinho não pode resolver muitas coisas. Moisés escutou, e ali a carga foi dividida, e o poder de Deus foi glorificado. Jétro voltou para sua terra, deixou a família de Moisés com ele e abençoou ele com esses conselhos. Então vamos ouvir, vamos obedecer, vamos orar mais para que Deus mande Jétro para nós, para que a gente possa fazer as coisas do Senhor com ordem e decência e obedecendo os líderes. Amém? Deus abençoe, um cheiro no coração e até amanhã. A paz do Senhor.